Olá! Você aí sofre com crise de ansiedade, ataque de pânico, tem aí manifestação de sintomas físicos durante esses episódios e está cansado de dicas de meditação, respiração guiada? Você quer aí tentar algo diferente para lidar com sintomas físicos da crise de ansiedade e também do ataque de pânico? Então eu vou te convidar a fazer uma pausa na sua navegação e ficar comigo até o final deste vídeo, porque eu vou dividir com você uma técnica muito efetiva, diferente e simples que vai sim te ajudar a lidar com sintomas físicos da crise de ansiedade e também do ataque de pânico. É natural, né? A gente tem que começar por aí, né? Começar pelo começo. É muito natural a gente manifestar sintomas físicos, né? Vamos supor, você tá aí com medo, tá angustiado, tá ansioso, tá triste, tá sofrendo. É muito comum do nosso corpo expressar isso através de sintomas físicos. E a explicação, gente, é muito óbvia. O nosso cérebro, ele tá dentro do nosso corpo, né? A saúde mental e a saúde física, elas são aí uma só. Então, é natural quando você está passando aí por um momento de estresse, né, por uma situação aí de sofrimento, de angústia, você manifestar, né, esse sentimento, essa dor, esse estresse através de sintomas físicos. Na crise de ansiedade e no ataque de pânico, esses sintomas aí, eles vêm de uma forma muito intensa e avassaladora. Eu acho que só quem passou por isso consegue assim compreender o tanto que é intenso a manifestação desse sintoma, porque um sintoma assim, né, considerado aí simples, vamos supor uma suadeira ou, né, você fica aí com a mão tremendo, a pessoa quando ela está numa crise de ansiedade ou num ataque de pânico, ela conclui com muita facilidade que aquilo é um sinal, sei lá, de um ataque cardíaco, de que ela vai morrer, de que ela vai ficar muito doente. Então, assim, é uma situação extremamente desconfortável e só quem já passou por isso sabe o tanto que é difícil, né? E por mais assim que a gente saiba várias técnicas para lidar com esses momentos, para lidar aí com esses sintomas, acaba que vai ter uma hora que uma técnica que você sempre deu certo antes, essa técnica não vai dar certo. E aí você vai tentando outra técnica e você não gostou dessa técnica ou ela não funcionou com você. Então é muito importante a gente, assim, eu gosto de falar, eu falo para os meus clientes que é como se você tivesse uma caixinha de ferramenta, né? E se uma ferramenta você testou e não deu certo ou não gostou, pega outra e vai mudando de ferramenta ali até você acertar, até você gostar. Então, assim, eu tô fazendo esse vídeo para acrescentar uma ferramenta aí na sua caixinha. Só para metodologia, para vocês entenderem assim direitinho, eu vou tentar explicar, né, a teoria da técnica, o que, que é a técnica, e depois eu vou dar um exemplo para ilustrar de como você pode aí executar essa técnica, essa estratégia, essa dica. Bom, gente, é muito simples. É basicamente você observar com curiosidade a manifestação do seu sintoma físico. Você vai ali acompanhar o progresso, como que o sintoma físico vai aparecer no seu corpo. E você vai fazer com isso um diário, como se você estivesse ali relatando como que o sintoma aparece no seu corpo, com o máximo de detalhe possível. Você pode, como que você vai fazer aí esse diário? Você vai observar, né? E aí você, se você tiver condição naquele momento, você pode ir anotando, seja no papel, no celular, ou gravando áudio, ou então você observa
e depois que a crise de pânico, o ataque de ansiedade, eu confundi, né? O ataque de pânico, a crise de ansiedade passar, você anota ali tudo que você observou, inclusive o final. Era uma crise de ansiedade, passou. Era um ataque de pânico, passou. Você vai anotar isso tudo e você vai andar, né, com essas anotações aí na sua bolsa, na sua mochila. E por que dessa técnica? Por que se adotar aí essa curiosidade? Gente, também é muito simples a explicação. A partir do momento que você se dá a oportunidade de observar a manifestação do seu sintoma físico, você vai estar ali, primeiramente, criando um distanciamento entre a manifestação do sintoma físico e a resposta que você, né, costuma dar para esse sintoma. Então, por exemplo, quando a pessoa ali está num ataque de pânico, uma crise de ansiedade, eu comecei a tremer, tô tendo um ataque cardíaco. Você vai criar um espaço, você vai ter uma observação. Esse é um ponto muito importante. O segundo ponto é que você, à medida que você for coletando as informações, né, coletando aí, igual com um computador, você vai coletando as informações da manifestação do sintoma físico, você vai observar um padrão. E você vai ver que aquele padrão é só uma manifestação do seu corpo. Não é perigoso, não está te colocando em perigo. E a partir do momento que você toma esse conhecimento e você consegue ali literalmente observar, ler, ver as datas, ver o que aconteceu, ver os detalhes dessa manifestação, você aí se empodera diante da sua crise de ansiedade, diante do seu ataque de pânico. E aí você vai chegar um tempo que você vai virar e falar assim, isso daqui, esse sintoma eu tive, e isso é um ataque de pânico, não me afeta muito. Vai chegar esse período. Mas, para essa técnica funcionar, é muito importante que você pratique essa técnica todo momento que você manifestar sintomas físicos durante a sua crise de ansiedade, durante o seu ataque de pânico. Eu espero que a explicação aí tenha ficado bonitinha, certinha, que você consiga entender. E se você não entendeu, eu vou agora falar, ilustrar com um exemplo. Vou criar um exemplo aqui. Vamos supor que você está aí sentado no avião. E eu tô falando assim, avião, porque é um ambiente fechado, não tem como você sair, né? E aí você tá lá no avião e de repente você começou a sentir, né, a mão fria. Você começou a sentir calafrio, você começou a sentir a mão fria. E aí você tá notando que você tá ficando ansioso. Se pergunte, qual mão que começou a ficar fria primeiro? Eu tô sentindo frio na mão ou no meu braço inteiro? Esse calafrio, ele vem na ponta dos dedos? Esse calafrio, esse frio que eu tô sentindo na minha mão, ele é o mesmo na mão esquerda e na mão direita? Qual que é a diferença? Esse frio, esse calafrio, ele tá se espalhando no meu corpo ou ele tá só concentrado na minha mão? Você vai observar isso. Eu sei que é muito difícil, né? Mas faça um esforço para você ter essa curiosidade com relação à manifestação do seu sintoma físico. Observe, seja curioso. Aí vamos supor que depois do calafrio você começou a sentir aí uma dor na nuca, né? E aí se pergunte, essa dor na nuca, ela tem um ponto específico?
Se eu pudesse aí nomear essa dor, se eu pudesse aí, essa dor seria uma dor salgada, uma dor doce. Se eu pudesse aí colocar uma forma nessa dor, seria uma dor quadrada, uma dor redonda. Observe, você vai acompanhando pouco a pouco a evolução, o progresso da manifestação dos sintomas físicos que você estiver tendo naquele momento. Você está lá, você está com uma dor, ou você está com calafrio, você começou a tremer, não fica só naquele, eu estou tremendo. Se pergunte, eu estou tremendo mais aonde? Esse tremor, se eu pudesse classificar numa escala de 0 a 10, aonde que esse tremor se encaixaria? Vá além, seja curioso. E aí, gente, você vai, né, anotar o progresso dessa manifestação com o máximo de detalhe que você lembrar e no final você vai anotar o que aconteceu, né? No final eu senti aí calafrio, dor na nuca, tremi, dor no estômago. Fiquei assim por um bom período, mas passou. E a partir do momento que você for sentindo que as manifestações físicas, elas estão aí aparecendo no seu corpo, você vai observar com detalhe e você vai anotar. E aí, você vai anotar ou no seu celular ou num caderninho, e quando você perceber que você está num ambiente ou numa situação que pode ser aí um gatilho para a manifestação da crise de ansiedade ou do ataque de pânico, você vai pegar ali essas anotações e você vai observar o padrão. Você vai observar que apesar dessas manifestações físicas, você sobreviveu, você ficou seguro, tudo ficou bem e aquela previsão de que o pior ia acontecer não aconteceu. Então, para finalizar essa técnica, se abra para ser curioso e descobrir aí como que seu corpo, como que seu cérebro manifesta essa ansiedade, esse pânico. E, gente, por mais cansativo que seja, faça um esforço para você aí anotar e observar com curiosidade. Eu espero que você tenha aí gostado, que essa dica aí seja de fato diferente para você. E me conte aqui no comentário se você gostou, se foi difícil, se foi fácil. Muito obrigada, até a próxima. Tchau!